Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje queremos meditar neste estudo sobre a revelação de Deus. O ser humano, ele tem prazer em estudar e descobrir todas as coisas. Faz parte da nossa natureza humana o desejo de conhecimento, né? Quando se iniciaram os estudos de biologia, né, a humanidade então pôde descobrir muitas coisas, né, acerca das diversas formas de vida, desde as mais insignificantes, por assim dizer, porque a vida não é insignificante, mas para dizer da mais, por exemplo, uma ameba, até as estruturas mais complexas, né, biologicamente falando. O mesmo ocorre quando o homem estuda astronomia. Foram tantas descobertas, para você ter uma ideia, quando eu estudei o que hoje é denominado ensino fundamental, era ensinado na escola que haviam duas galáxias. A Via Láctea, eu não sei se você é da mesma época que eu e se vai se recordar, né, da segunda galáxia que aprendemos que existia. Andrômeda, isso mesmo. A Via Láctea e Andrômeda. Só no campo da astronomia é um universo infinito de conhecimento que o homem adquiriu e que tem ainda para descobrir. Para se ter uma ideia, aquilo que antes era considerado apenas a segunda galáxia, hoje a ciência já afirma e comprova que são milhões de galáxias, como a Via Láctea. Ou seja, é inacreditável, mas é real, né? É um conhecimento muito vasto. Estrelas, planetas e, como disse, outras galáxias. Porém, o homem por si só, ele não tem, apesar de toda a capacidade de conhecer, nem condições e nem autoridade para descobrir Deus. Se Deus não se revelasse, nós não poderíamos saber nada a respeito dele. Sabemos que sabemos, né? Somos Homo sapiens. Algum filósofo já sugeriu, somos Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Mas nós sabemos que não poderíamos conhecer nada de Deus se Ele mesmo não se revelasse. Por exemplo, a maioria de nós já teve a oportunidade de, em algum momento, brincar com uma criança de 2 ou 3 anos, né? Até menos, de esconde-esconde, né? Eu tenho uma filha pequenina e um filho também nessa idade, e quando brinco com eles de me esconder, né? A criança é tão nova, e quando nós então nos escondemos dela, sabemos que ela não vai conseguir nos encontrar. Ainda ontem, os irmãos, né, aqui em casa, né, meus filhos brincando, se escondia, né? O outro não conseguia achá-lo. Era tão óbvio, né? Falava, vai, procura tudo. Não, eu já procurei tudo e não consegui. Mas enfim, quando a gente se esconde de uma criança, a gente deixa lá, escondemos atrás da porta, mas deixamos o pé à vista para que a criança nos encontre, né? E nos encontra através do quê? Daquela pista que nós deixamos para ela. E quando ela nos encontra, nós festejamos com ela, como se ela tivesse nos achado por sua conta própria. Também Deus, Ele faz a mesma coisa, né? Ele nos dá o caminho para o conhecermos. E vai se mostrando aos poucos, dia após dia, momento após momento, até que nós o conheçamos totalmente. A palavra de Deus diz que um dia o conheceremos como Ele é, porque o veremos face a face, né? Outro
aspecto que nós podemos, né, usar para falar dessa realidade intangível ao homem se não fosse a iniciativa de Deus. O mapa de um tesouro. Né? O que há em um mapa? Lá contém registros da localização de um tesouro, de uma riqueza, que alguém escondeu em algum lugar. E ao desenhar o mapa, né, ele desenha os principais pontos da região, com os números de passos que devem ser dados, né, até que a pessoa possa chegar ao tesouro. Essa é a ideia do mapa. Né? Deus ocultou muita coisa do seu reino, mas também deixou muitos passos para que nós possamos encontrar a riqueza que Ele reservou para nós. Por isso Jesus, ao falar do reino de Deus, falava em parábolas, para que apenas entendessem aqueles que o ouvissem com o coração. Portanto, agora queremos abordar algumas palavras da Sagrada Escritura e eu convido você a meditar essas palavras com o coração. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós lemos, né, no versículo 16 e 17, que Deus abre nossos olhos. Vamos deixar Deus abrir os nossos olhos. Também na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de 2 a 3, está escrito que toda a revelação está em Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. É através de Jesus que nós vamos ao Pai, que nós podemos conhecer a Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, e também no livro de Crônicas, no capítulo 28, versículo 29, diz a palavra: nós buscamos a Ele e Ele se revela a nós. A revelação crescente de Deus é desde o começo da criação. Deus vem se revelando a nós passo a passo. Deus se revelou, por exemplo, da seguinte maneira: pela criação, né, que é a natureza. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, no versículo 18, e também no Salmo 19, no versículo 1, vai afirmar isso. Né? A natureza expressa o poder e a divindade de Deus. Também ele se revela a nós pela consciência humana. Né? Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 15, diz, né, Deus colocou a consciência no homem para também falar por ela. Então, de alguma forma, nós temos o conhecimento de Deus pela sua revelação, mesmo até sem nunca ouvir falar dele. Um exemplo disso é que em todas as tribos, em todas as nações na terra, você vai encontrar o desejo do conhecimento do sagrado, da divindade. Todas as tribos têm, de alguma forma, uma busca, né, um respeito pelo sagrado. Também Deus se revelou a nós pela lei que deu aos judeus, ao povo eleito, no livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Né? A lei foi um escrito de Deus com uma revelação parcial. São Paulo vai dizer que a lei é então um pedagogo, uma pedagoga. Né? Foi a lei que nos, dada ao povo hebreu, né, nos permitiu dar um passo muito significativo no conhecimento de Deus. Mas a sua revelação a nós acontece plenamente em Jesus Cristo. Através de Jesus, diz São João, né, na sua carta, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3, 14. Jesus é a revelação total. Né? Também nós podemos ver essa mesma afirmação na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 1,
Também na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, igualmente no versículo 13. Também na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Pela palavra nos alimentamos. Mateus, capítulo 4, versículo 4. E conhecemos a vida com Deus. Na carta de São Paulo aos Timóteos, no capítulo 3, versículos 16 e 17. E pela convicção do Espírito Santo em nós que clama Abba, Pai. Romanos 8, 16 e João 16, 7 e 8. O Evangelho de João. Você pode deixar que esta palavra fale ao teu coração. O Espírito Santo fala conosco e nos revela as coisas ocultas de Deus. Também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo de 9 a 11. E também Deus fala através das pessoas que o encontraram já em algum momento e que se converteram, que se deixaram moldar por Deus, que deixaram que o amor de Deus os transformasse. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, e também no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Deus passa a usar quem já o encontrou e se revela através da pregação e da vida dos que o conheceram. Vamos então dar este passo, buscar a revelação de Deus. Como Deus já se revelou, devemos abrir os nossos olhos e perceber pela criação o quanto Ele é Deus e é poderoso. Então devemos purificar nossa consciência para que Ele a use e para que, usando a nossa consciência, possamos conhecer profundamente a Sua palavra. Buscando então a Jesus, que é a revelação máxima de Deus. E, agindo assim, o Espírito Santo falará através de nós, através da nossa vida, aos nossos parentes, aos nossos amigos. A oração com a revelação, unida à revelação, nos traz uma grande oportunidade de crescermos neste conhecimento.